Olá pessoal, mais um vídeo sobre as minhas crenças, né? Hoje, como prometido, eu vou falar sobre a misericórdia de Deus. Semana passada, eu comentei com você sobre o perdão, a nossa necessidade de perdão por causa do pecado, né? E a consequência do pecado que foi a morte, né? Nós todos fomos condenados à morte porque pecamos. Essa é a punição. Não sei se punição seria a palavra certa, né? Mas como as leis humanas têm também não seria consequência, né? Mas tem penas. A lei de Deus também tem uma pena, e a pena é a morte. Mas eu falei para vocês, né, que tanto Satanás como os demônios, como as pessoas na humanidade que pecam, ou seja, que transgridem a lei de Deus, né? A gente viu que o pecado era a transgressão da lei de Deus. Então aí, vivos, né? Claro que muitas pessoas já morreram, mas a humanidade em si ainda existe. O mal ainda é praticado aí pela humanidade. E por que a gente ainda existe, né? Existimos por causa da misericórdia de Deus. Em primeiro lugar, por que Satanás ainda está vivo? Porque muita gente questiona, por que Deus não acabou com Satanás logo no início, daí o mal não se perpetuaria? Bom, se Deus tivesse feito isso, eu vou fazer uma pergunta. O que acontece quando algum opositor de um governo aparece morto? Qual a primeira coisa que as pessoas pensam? Queima de arquivo, não é verdade? Talvez essa pessoa tivesse razão. Por isso ele foi morto pelo governo. Os seres, né, que as criaturas de Deus, e nós seres humanos não somos as únicas, né? Existem anjos, seres em outros mundos, né? Questionariam a autoridade de Deus, questionariam a bondade de Deus em ter matado Satanás. Será que Satanás não estava certo? É? Então o que Deus fez? Né? Satanás ele colocou em xeque o governo de Deus, a bondade de Deus. Então ele teve que Deus deixou que Satanás desenrolasse seu plano de governo, né? Que a gente está em época de eleição. Deus tem um plano de governo baseado no amor altruísta. Satanás tem um plano de governo, né? Baseado no faça o que você quiser, né? E aí ele colocou o plano de governo dele em ação aqui na Terra. Tá? E aí o que aconteceu? Nós estamos vendo todo isso que tem desenrolado na história da humanidade, né? As coisas que aconteceram. Muita coisa boa aconteceu, mas a gente vê muito sofrimento, injustiça, né, nesse mundo. Segundo, por que Deus poupou a humanidade? Né? Talvez a gente passasse pelo mesmo motivo, mas tem uma diferença. Né? Satanás, quando era Lúcifer, ele conheceu muito melhor a Deus do que nós. Ele era o anjo mais próximo de Deus, ele conhecia a bondade de Deus, conhecia o amor de Deus. E sabia muito bem da, de como era o plano de Deus, como o plano de Deus era correto para o universo. Né? Para ele não existe mais esperança de salvação, né? Mas para nós existe, porque nós podemos ser transformados ainda. Né? E por isso Deus colocou o plano de salvação em ação. Esse plano é a maior demonstração de misericórdia de Deus. Por quê? E do amor também, né? Porque esse plano de Deus envolveu o sacrifício de Jesus. Né? E esse sacrifício de Jesus foi demonstrado na cruz. Jesus veio morrer em nosso lugar. Quer dizer, Jesus morreu a morte que nós merecíamos. Jesus, ele se tornou... Eu queria ler um texto para vocês aqui, 1 João 4,10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O que é propiciação? Propiciação, se vocês buscarem no Google, lá, ou no dicionário, vocês vão ver que tem relação com um sacrifício vicário, quer dizer, um sacrifício que foi oferecido para apaziguar um Deus, né, para trazer a reconciliação com Deus, o perdão de um Deus. No passado as pessoas costumavam fazer isso para os deuses pagãos, né, às vezes até com sacrifícios humanos em alguns povos. Né? No nosso caso, no cristianismo, e que assim eu creio, o sacrifício que nos traz o perdão, né, a reconciliação com Deus,
foi feito pelo próprio Jesus. Ou seja, Deus, o próprio Deus, se doou a si mesmo como sacrifício através de Jesus. Que coisa maravilhosa, né? Esse é o amor grandioso de Deus. Jesus se colocou em nosso lugar, ele sofreu a morte que nós merecíamos, porque nenhum de nós está livre dessa sentença, né? Estava livre dessa sentença. Porque outra coisa que a Bíblia diz é que em Romanos 3, capítulo 3, vai a partir do verso 10, é que não há nenhum justo, nenhum sequer que não tenha cometido pecado, que não tenha transgredido a lei de Deus. Porque todos nós nascemos com o que a gente chama de natureza pecaminosa. Propensão para o mal, propensão para o pecado, egoístas. E aí, nós cometemos algum ato pecaminoso, algum pecado durante a nossa vida. Eu não acredito no que alguns chamam de pecado original, que nós carregamos a culpa pelo pecado de Adão e Eva. Cada um de nós carrega a culpa pelos seus próprios pecados, pelos seus próprios atos de maldade. Muitos de nós não matamos, não roubamos, mas nós trazemos muitas vezes sofrimento, infelicidade a outras pessoas. E isso também é errado. Transgredimos a lei de Deus. Todos nós merecemos a morte, mas Jesus morreu em nosso lugar. E o nosso papel, bom, a gente vai ver isso nas próximas semanas. Né? Eu gosto, esse assunto é muito maravilhoso e a gente falar num vídeo só de 5 minutos. Na semana que vem eu vou falar um pouquinho mais para vocês sobre o sacrifício de Jesus, usando um texto maravilhoso da Bíblia, que é Isaías capítulo 53. Um grande abraço a todos, que Deus os abençoe.